Need help? I can help. Olá, Veri Camargo aqui para mais uma dica de inglês. Hoje nós vamos falar sobre numbers, que são os números em inglês, tá? Vou ensinar para vocês de uma forma fácil, que você vai falar do 1 até 1 trilhão, tá? Nossa, 1 até 1 trilhão? Sim, e não é difícil. Então, presta bem atenção, vamos lá. Começando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 você pode falar 20 ou 20. Eu falo geralmente 20, tá? Mas tanto faz, você pode falar 20 ou 20, ok? E continuando, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ok? Então, preste bem atenção, do 13 ao 19, eles têm assim duas sílabas. Então, você vai falar, por exemplo, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, essa segunda sílaba, ela é a tônica, a mais forte. Já quando a gente fala 30, é 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aí também tem duas sílabas, sendo que a primeira é a tônica, a primeira é mais forte, certo? Então, eu vou falar agora 13, 30, 14, 40 para você ouvir a diferença. Então, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Viu? Ouviram bem a diferença? Legal. Então, como a gente falou do 21 até o 30, o 31 ao 40 é a mesma coisa. Então, o 30, 30, 31, 31 e assim por diante. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Aí continua. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ou 70, ok? Então, 71 ou 71, né? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Então, do 0 ao 99. Agora vem o 100. O 100 tem duas formas. Ou você fala 100, 100, que é o 100, 100, ou você fala 100, 100, ok? Tem essas duas opções. Então, se 100 é 100, como eu falaria 200? 200, 300, 300, e assim por diante. 400, 500, 600, 700, 800, 900, beleza. E agora, 1000. Como falo 1000? Da mesma forma do que o 100, você pode falar 1000, ou então 1000, 1000, ok? E aí, sim por diante. 1000, 2000, 2000, 5000, 5000, 10.000,
10,000 e 100 mil. 100 mil você fala o 100 primeiro, depois do mil. Então, 100,000. 100,000. Ok? Então, 100,000, aí 200 mil. 200,000, 500 mil. 500,000, 900 mil. 900,000, 1 milhão. 1 million. Ou então, a million. Então, aí é igualzinho. Então, a million, 2 million, 5 million, 100 million, 500 million. Você só vai acrescentando. Até que você chega no 900 million, 1 billion, 1 billion. E assim por diante, até você chegar a 1 trillion. E é o que eu prometi hoje, né? De 0 até 1 trilhão. Beleza. Aí você vai falar, por exemplo, 234. Então, 200, 200. Aí a gente tem que colocar o and. 200 and. Aí você vai falar o 34 como a gente já viu anteriormente. 34. Então, 234 ficará 234. Aí eu junto, não falo picadinho. 234. Eu tenho que juntar. Então, vai ficar assim, ó. 100 and. Olha a pronúncia. Escuta a pronúncia. 100 and. Então, 234. Se eu quiser falar 547, 547. Se eu quiser falar 896, 896. Entendeu? Então, aí por diante. Uma outra coisa é quando eu falo, por exemplo, 1.500. Então, 1.500 seria 1,500. Só que os americanos, eles falam 1500 em vez de falar 1.500. Então, em vez de falar 1.500, fala-se 1500, ficaria 1,500. Mas isso acontece quando for 1.500, 1.200, 1.300, 2.500, dessa forma, com 00. Aí você pode falar 2,500, que é 2.500, 1,500, 1.500, 1,300, que é 1.300, e assim por diante, ok? Então, assim, se você praticar um pouquinho, dá para falar. Vou falar um número bem grandão aqui, né, pra gente terminar. E você vai ver que da forma que eu ensinei, fica bem simplesinho, bem fácil de você falar. Então, vamos começar aqui, ó. 1,567,890. Acabou. Aí você vai falar o que é, né? De repente isso é dólares, ou pounds, euros, tá? Se for relacionado a dinheiro. Então, vou falar de novo. 1.234,567,890 ok? Então, essa é a dica. A dica de hoje foi numbers. Espero que você use esse vídeo para praticar, pratica bastante. Se você gostou, curte aí, compartilha com seus amigos, tá bom? E até a próxima dica. Bye, bye!